Comece bem a semana, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Neste final de semana que passou, o segundo domingo de junho, nós os batistas comemoramos o Dia do Pastor. Essa, nas palavras de José dos Reis Pereira, famoso pastor e historiador entre os batistas, é uma data batista e brasileira. Não houve em nenhum outro lugar do mundo um dia sendo criado, segundo ele, fontes dele, mesmo nos Estados Unidos, onde a cultura pastoral realmente é algo muito interessante e respeitada, a figura do pastor. A ideia foi brasileira, tipicamente brasileira. Eu vi um artigo, na verdade um extrato, né, de um artigo no Jornal Batista, dizendo que em 5 de maio de 1955, e esse artigo referia-se à data do pastor, ou do dia do pastor, como sendo uma escolha a partir de uma preocupação que se instaurava à época de pastores empobrecidos após a aposentadoria, né? E naquele tempo, obviamente, não havia tantos recursos previdenciários. A maioria dos pastores, essa é uma máxima dos nossos dias hoje, a maioria, não é? A média dos pastores batistas vivem realmente no limite das suas forças, não é? E recebem valores que muitas vezes precisam ser complementados em outros ofícios, em outras atividades, ou eles se submetem a viver uma vida mais precária. E aí quando se aposentam ficam sem aquela renda fixa, porque não há um plano de carreira na nossa denominação e não tem nenhum tipo de previdência que responde apenas a nossa categoria. Então, criou-se o Dia do Pastor para que a nossa junta de beneficência, à época ligada à Convenção Batista Brasileira, pudesse recolher numa espécie de caixa de socorro, né? O nome era isso mesmo, né? Caixa de socorro, um valor que pudesse estar sendo movimentado ao longo do ano para suprir necessidades de pastores carentes financeiramente. É claro que com o passar do tempo isso foi se desgastando e infelizmente convencionou-se da data do Dia do Pastor mais para uma questão de receber homenagens e lembranças da igreja e também uma espécie de despertamento para novas vocações, o que tudo tem o seu lugar, não é? Mas se perdeu esse propósito inicial. E aí eu leio esse texto: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu faço uma relação, claro que muito humilde, porque nós, os pastores aqui, alguém já disse que na verdade nós somos subpastores, né? Cuidamos das ovelhas do Senhor Jesus, Ele é o supremo pastor, Ele é o pastor por excelência. Nós também dedicamos as nossas vidas, mas nós não damos a nossa vida pelas ovelhas. Esse é um diferencial único do nosso bom pastor. Então pensar neste domingo, né, e você está recebendo esta mensagem logo na manhã de segunda-feira sobre Jesus como um bom pastor, isso nos remete a cuidado. Isso nos remete a persistência. Isso nos remete à perseverança do pastor, no caso de Jesus, o nosso bom pastor, em cuidar tão bem da gente. Inclusive cuidando dos pastores que estão desfavorecidos e que foram aqueles que a Convenção Batista Brasileira pensou em primeiro plano
para inaugurar ou para começar essa data, essa comemoração. Eles foram esquecidos, né? E aí eu não vou entrar no mérito institucional, se nós deveríamos retomar isso, enfim. O pastor Sócrates de Oliveira, por exemplo, é favorável que a data do pastor seja um dia fixo, 20 de junho, que foi o dia em que foi consagrado o primeiro pastor batista, não é? No Brasil, Antônio Teixeira de Albuquerque, lá em idos de 1873, 74. Né? Mas, de todo modo, o que fica para a gente nessa reflexão é de que as instituições podem falhar e falham constantemente. As pessoas podem se esquecer de nós e se esquecem muito, 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 muito. Podemos nos sentir descuidados, desconsolados, desamparados pelos homens, pelos sistemas, mas jamais pelo bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, e o fez voluntariamente. Lembro-me daquela canção, se a minha memória está boa, de Gerson Borges, né, ou Jorge Heder, para ser mais preciso, né? Foi seu próprio amor que o moveu. Né? Então, o próprio amor de Jesus o moveu a se entregar por nós, e fazendo isso de maneira muito espontânea, muito proativa, muito altaneira, né? Muito positiva. Não houve nenhuma compulsão do Deus Pai para que o Deus Filho morresse. Houve uma obediência leal, aquilo que em teologia sistemática a gente chama de obediência ativa. Por isso que nesta segunda-feira, começando aí uma nova semana, eu quero que você se sinta cuidado, amado, amada, cuidada pelo bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Jamais se sinta só, jamais se sinta desamparado, jamais se sinta descuidado. Você tem um bom pastor que deu a sua vida por você. Comece bem a semana com Jesus!